Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos passar nos últimos dias. Todo mundo assustado aí com o Covid alastrando para o Rio Verde? Então tá ficando feio, né, gente? Né? Tá ficando feio mesmo. Mas vai passar, né? Vai passar, acho que faz parte do processo, né? Gente, bom dia, né? Antes da gente iniciar o nosso encontro de hoje, vou fazer algumas explicações, né? Não sei se vocês já estão à par de como que vai rolar daqui para diante e tudo mais, mas vou fazer uma explicação geral para vocês da nossa situação da disciplina de agricultura, né? Como que vai acontecer as coisas a partir de agora, para que vocês possam se situar, tá? Então, a disciplina de agricultura, gente, ela entrou, né, no módulo piloto, que foi aquele módulo de teste, né, então a gente resolveu iniciar com vocês para ver como que ficaria e tudo mais. No módulo piloto, nós fizemos 4 encontros, né, e agora a gente está no módulo 1. Como que funciona essa questão da quantidade de aulas que podem ser realizadas em EAD? Então, na verdade, existe, né, uma normativa para isso, que foi expedida pelo MEC, e, de acordo com o MEC, até 100% da carga horária teórica, ela pode ser realizada via EAD. A carga horária prática, né, não tem condição de fazer em AD, né? Como que a gente vai criar um frango? Como que a gente vai fazer uma aula de qualidade de ovos, né? Como que a gente vai fazer um abate à distância? Então, assim, não tem condição, e o MEC não prevê que a carga horária prática seja realizada via EAD, né? O que o Instituto Federal definiu? Né, o IF, Campus Rio Verde, e o IF de uma forma geral, todos os campos. Eles decidiram que até 60% da carga horária teórica poderia ser realizada em EAD, tá? Com a nossa disciplina de agricultura, a gente já tinha ministrado 16 horas, né, teóricas, enquanto a gente estava presencial. A nossa disciplina, ela tem no total 72 horas de aula, tá? Dessas 72 horas, 36, de acordo com o PPC, né, é teórica e 36 é prática. Então, a gente já tinha ministrado 16 teóricas. Esses encontros EAD, no módulo piloto, nós fizemos 4 encontros EAD, e agora nós estamos no nosso 5º encontro. Cada encontro é equivalente a 4 horas aula, tá? O encontro que eu digo, gente, é esse momento que a gente tem aqui, mais todas as atividades que eu deixo no Moodle. Então, aquelas atividades, mais esse encontro aqui que a gente faz, ele é referente a 4 horas aula. Então, a gente já tinha feito 16, mais 5 encontros de 4 horas aula cada um, são 20 horas. 20 horas mais 16 são as 36 horas teóricas que a gente poderia ministrar dentro da disciplina. Então, eu não tenho possibilidade legal de continuar com a disciplina via EAD a partir de aqui. Porque, de acordo com o nosso plano de curso, né, que é o projeto de plano de curso, que é o nosso PPC, 50% da nossa carga horária, ela é carga horária teórica. Então, esse daqui vai ser o nosso último encontro EAD, dentro da disciplina de agricultura, tá? Porque a gente venceu a possibilidade de dar continuidade. Professor, daí o restante das aulas, né? O restante das aulas provavelmente vão ocorrer quando a gente retornar. Quando retorna? Não sei, né, gente? Ninguém tem essa resposta ainda no momento, né? Então, para a gente poder retornar, primeira coisa, né, os casos vão ter que dar uma amenizada, porque a gente sabe que realmente sala de aula é aglomeração, não tem como, né? Então, primeira coisa, a gente vai ter que ter uma amenizada aí nos casos de Covid-19, ter liberação, né, da Secretaria de Educação do Estado para que isso aconteça, né? E a partir de então, a gente vai retomar as nossas aulas presenciais. Como vai ser ainda, ninguém tem essa resposta, né? Como que a gente vai fazer? Se vai voltar com a turma toda, se vai, né, fazer isso
por etapa, às vezes para não aglomerar, vem metade da turma, e depois na aula seguinte a gente divide a turma e faz a outra metade. A gente ainda não tem a resposta para esse questionamento. Então, realmente, nós teremos que aguardar, tá? Com relação ao conteúdo teórico, embora a nossa possibilidade de aula teórica, de acordo com o plano de curso, encerrou, a gente não conseguiu encerrar todo o conteúdo. Por quê? Quando eu entrei com essa parte das aulas EAD, eu fui levando as coisas mais devagar, né? Por quê? Porque senão não adiantava eu encher vocês de conteúdo, né? E vocês estarem estudando sozinhos, com um bando de coisa para ler, um bando de coisas para estudar, e vocês não assimilarem. Então, eu achei mais conveniente, eu achei mais prudente que eu fosse levando o conteúdo um pouco mais devagar, né? E aquilo que a gente conseguisse aproveitar nesse momento, né? Que fosse bem aproveitado, que tivesse, né, uma boa assimilação. Então, ficou faltando ainda a parte de postura, tá? Quando a gente retornar, que a gente vai ter a parte prática, então a gente tem 4 horários, provavelmente os 2 primeiros horários eu vou aproveitar para ir terminando postura, e os outros 2 horários a gente vai indo para a prática, tá? Vai dar tempo da gente fazer tudo, vocês podem ficar despreocupados, tá? E o que vai ser daqui para diante? Então, daqui para diante, né, a partir da próxima semana, vocês vão ter contatos com outros professores, né? Então, outros professores vão iniciar outras disciplinas referentes ao segundo período do técnico em agropecuária, né, que é o período que vocês estão cursando, tá? E a avicultura, a gente vai se encontrar realmente só lá nas aulas presenciais, tá? Então, esse daqui, via EAD, esse vai ser o nosso último encontro, né? As atividades que estão lá no Moodle são as últimas atividades via EAD, por enquanto, né? E, se Deus quiser, logo, logo isso acaba e as nossas aulas presenciais retornam e aí a gente volta a se encontrar. Tranquilo, gente? Compreenderam a situação? Então, tá bom. Pessoal, as atividades que eu deixei lá para vocês realizarem são atividades referentes, né, ao manejo pré-abate, tá? E avaliação do desempenho do lote, tá? Manejo pré-abate, eu discuti com vocês na nossa última aula, né, o nosso último encontro via Google Meet, né? Então, eu expliquei para vocês todos os cuidados que a gente tinha que ter com a manejo pré-abate. Daqui a pouco a gente volta até a discutir um pouquinho a respeito disso. Fiz os cálculos com relação à avaliação do desempenho do lote, tá? E aí, agora eu lancei as atividades lá, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação às atividades que estão ali, com relação ao cálculo de avaliação do desempenho do lote? Já tentaram fazer as atividades que estão no Moodle? Eu estou um pouco de coisa no cálculo. No cálculo? Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro cálculo aqui com vocês, tá? Cadê o vídeo das aulas? A aula passada, eu não me recordo se a aula de vocês eu gravei. O que está acontecendo? Hoje eu estou gravando. Normalmente eu entro na sala de aula e gravei? Não, então eu vou mandar para vocês o link, tá? Eu entro na sala de aula, se eu não boto para gravar antes, depois que eu começo a falar, eu esqueço. Então, tiveram vários encontros que ficaram sem gravar, tá? Então, esse daqui não, eu comecei a gravar antes. Esse daqui vai ficar todo gravadinho, tá? Eu vou mandar o link para vocês lá no grupo depois e boto também no Moodle, tá? Da aula passada e dessa aula, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me avisem, tá? O vídeo do cálculo está gravado, tá? Inclusive, eu gravei o cálculo da outra turma, né? Também, se vocês quiserem, eu posso passar. Mas vocês acham que tem necessidade de eu fazer um cálculo agora? Se quiserem, eu faço, rapidinho, sem problema algum. Eu quero. Você quer, Evelyn? Então, beleza, vamos lá, tá? Eu vou fazer, e o nosso assunto de hoje, gente, vai ser manejo de abate, tá? Então, eu faço um cálculo rapidinho, vou mais rapidinho, porque eu já tenho isso daí gravado, e aí depois a gente entra no nosso assunto de hoje. É bom que eu dou até uma dica com relação a uma atividade que tem lá, e que vira e mexe não está me chamando para poder tirar dúvida.
Então, aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aqui, ó, eu peguei outros dados para que a gente pudesse fazer esse cálculo, tá? Então, para poder fazer a avaliação do desempenho do lote, né, a gente precisa calcular a viabilidade, nós precisamos calcular o ganho médio diário desse lote, nós precisamos calcular a conversão alimentar. Por quê? Nós avaliamos o desempenho do lote de acordo com o que nós chamamos de IEP, que é o Índice de Eficiência Produtiva. E o Índice de Eficiência Produtiva, ele vai ser calculado de acordo com o ganho médio diário desses animais versus a viabilidade do lote. O que a viabilidade representa, gente? Essa é uma pergunta importante, porque lá nas atividades de vocês tem um cálculo. Porcentagem da sobrevivência da. Justamente. A partir do momento que você entende o que é uma viabilidade, você consegue fazer o cálculo que está lá, tá? E a conversão alimentar, tá? Então, vamos lá. Opa, não é isso. Então, para a gente calcular o IEP, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular a viabilidade. Então, como a Nilva disse, né, a viabilidade, ela representa a porcentagem de sobreviventes do lote, tá? Para eu calcular a porcentagem de sobreviventes do lote, eu preciso saber quantos pintinhos chegaram e quantos pintinhos foram para abatedouro, tá? Quantos pintinhos foram para abatedouro, gente, de acordo com esses dados aqui que eu estou passando para vocês? 18 mil. 18 mil pintinhos foram para abatedouro, tá? E quantos pintinhos chegaram? Vamos voltar lá. 18.500. 18.500. Vezes 100 vai me dar a porcentagem de viabilidade. Façam aí para mim, gente, esse cálculo. 18 mil dividido por 18.500. Vou procurar minha calculadora aqui também. $9,792. Vezes 100, 18 mil dividido por 97,20. Isso mesmo. 29. Então, deu 97,29% de viabilidade. Tá boa, gente? Tá boa, porque o. Tá excelente, né? 95. Muito bem, tá excelente. Aí nós vamos precisar calcular, gente. Eu vou fazer só os que a gente precisa aqui para poder calcular o IEP, tá? Que é o que eu peço lá nas atividades. Aí nós vamos precisar calcular também o ganho médio diário, tá? Para eu calcular o ganho médio diário, a primeira coisa que eu preciso ter é o peso total do lote que chegou lá no abatedouro, tá? Qual que é o peso total do lote? 18.500. Peso total. 47.700? Isso aí, foi 47.700 quilos, né? 47,7 toneladas. Dividido, né, pelo número de animais que foram para abatedouro. Quantos que foram para abatedouro? 18 mil. 18 mil. Vezes o número de dias que esses animais ficaram lá no campo, né? Qual que foi o número de dias que os animais ficaram no campo? Quanto tempo de criação? 40. Isso aí, ó. 40 dias. Isso vai me dar um ganho médio diário igual a... Vamos calcular? 106. Quanto? 106. 106? Eu acho que não, hein? Vocês estão errando muito o ganho médio diário. Vocês têm que fazer os 18 mil vezes os 40 dias. Eu fiz o contrário. Isso aí. Depois vocês dividem o valor que der por 47.700. $15,09? Oi? 15,09. Não. Tá vendo que tá entre parênteses aqui, ó?
primeiramente, vocês vão resolver o que está entre parênteses, anota o valor. Aí vocês peguem os 47.700 e dividem por esse valor que dá aqui. Se a calculadora de vocês permitirem colocar os parênteses, não sei se dá para vocês verem aí. Vocês podem montar a conta todinha com parênteses. Cuidado para vocês não errarem isso. Tem gente errando muito. Aí isso é só uma questão matemática, né? Porque a ordem de prioridade é aqui, ó. Deu de novo, 15,09. Ah, de jeito nenhum. Colocou os parênteses? Dá número de 0 com vírgula? Oi? Eu tirei os parentes. Eu tirei o trem aqui, deu 0,06. É isso aí. Esse é o valor. Nossa, demorei tanto. Tá? Então, deu, gente, 0,066. Meu Deus, Por quê, 0,68. 0,66 dá quilogramas por dia. Esse daqui, gente, é o ganho médio diário. Em média, as aves vão ganhar 0,066 quilos, que é a mesma coisa que 66 gramas por dia. Tá? E nós vamos precisar da conversão alimentar. Tá? A conversão alimentar vai ser igual à quantidade de ração que os animais consumiram, tá? No total, dividido pelo peso do lote que ele chegou lá no abatedouro. Então, primeira coisa, né? Quanto que os animais consumiram de ração? 80.100. 80.100. Qual foi o peso dos animais? Peso total. R$37.700? 47.700. Isso aí. Então, qual foi minha conversão, gente? $1,679. 80.100 dividido por 47.700. Isso aí. 1,679. 1,68, né? Uhum. 1,68 quilogramas de ração para 1 quilograma de peso vivo. Tá? Essa é a minha conversão. Gente, dica, tá? Tem uma atividade lá que eu deixei para vocês de múltipla escolha, tá? Que ela dá os valores para vocês calcularem o IEP e pede para dizer qual que é o IEP correto, tá? E aí chega lá, o pessoal tá começando a se engastalhar. Por quê? Primeiro, ela não dá o número de aves que chegou, né? E nem dá o número de aves que saiu. Aí o pessoal me manda mensagem, professora, mas como que eu vou calcular, né, a viabilidade se eu não tenho o número de aves que foi para o abatedor, nem o número de aves que chegou, tá? Vocês me disseram que viabilidade representa a porcentagem de sobreviventes, não é? Sim. Né? Então, aqui, ó, deu 97,29% que sobreviveu, tá? Quantos morreram, gente? 3%? Menos que 3, né? Deu 2,71, né? Certo. E se eu der a porcentagem para vocês dos que morreram, vocês sabem me dizer qual foi a viabilidade? Por exemplo, morreu no lote 6%. Qual que foi a viabilidade? 94. 94%, né? Então, se eu tenho tanto que morreu, eu sei o tanto que sobreviveu. Se eu tenho tanto que sobreviveu, eu tenho tanto que morreu. Se atentem a isso. Chega lá, o pessoal não vê o número que chegou e o número que saiu, mas lá tem número de mortalidade, tem porcentagem de mortalidade. Então, se tem a mortalidade, eu consigo calcular a viabilidade, tá ok? Outra coisa, lá tem o consumo médio, né? E tem também, né, o peso médio dos animais. Eu consigo calcular a conversão com consumo médio e peso médio?
Lembra que eu fiz isso na última aula com vocês? Consigo, viu, gente? Conversão alimentar eu posso calcular ou com consumo total e peso total, ou com consumo médio e peso médio, só para vocês verem aqui como que ficaria. O consumo de ração médio desse lote seria igual aos 80.100 dividido por 18.000, que é o número de aves que foi para abatedouro. Então, vamos ver qual que seria o consumo médio desse lote, tá? 80.100 dividido por 18.000 vai ser um consumo médio igual a 4,45, opa, aqui embaixo, 4,45 quilogramas por ave, tá? E o peso médio seria igual aos 47.700 dividido pelo número de aves que foi para o abatedouro, que nesse caso é as mesmas 18.000. Então, meu ganho médio vai ser igual a 47.700 dividido por 18.000. Vai ser igual a 2,65 quilogramas, tá? Para eu calcular a conversão, eu posso usar o total, como a gente fez aqui, ó. Deixa eu marcar. Ou eu posso usar os médios, como a gente vai fazer agora. Então, o consumo médio foi de 4,45, dividido pelo peso médio, que foi de 2,65. Isso vai me dar uma conversão igual a... os mesmos 1,68 que a gente calculou ali em cima, tá? Não sei se dá para vocês verem, tá? Então, gente, a conversão... O médio e o outro é o quê, professora? O ganho médio, porque a conversão, ela pode ser calculada tanto quanto consumo com consumo total e peso total, ou com consumo médio e ganho médio. Vocês podem ver que dá o mesmo valor, ó, tá? Eu só fiz para vocês entenderem que é a mesma coisa, tá? Porque no total, eu peguei o total de todas as aves consumidas, então eu peguei o total de peso que elas ganharam. No médio, eu peguei a média por ave. Então, a proporção de consumo de ração para ganho de peso é a mesma, independente se eu estou usando consumo total, tá? Ou se eu estou usando consumo médio, ganho de peso total e ganho de peso médio. Tranquilo, gente? Não entendi, professora. Não entendeu? O que é um ganho médio? É um ganho de peso por dia? Uhum. Não, a gente tem o ganho médio diário, que é o ganho de peso médio por dia. E a gente tem o ganho médio. O que o ganho médio me representa? É o ganho de peso que ganhou até o abate? Justamente, Nilva, né? Quando que a gente calcula? De acordo com o peso total dos animais, dividido pelo número de animais que foram para o abatedouro. Consumo de Professora, ração... Deixa eu fazer uma pergunta. O ganho médio, ele é... Qual sigla aí mesmo? Oi? Qual sigla é o ganho médio? Qual sigla representa aí? É o peso médio aqui, ó. O peso médio. Ah, tá. Nossa, já tô sem óculos, não tô enxergando nada. Deixa eu aumentar aqui, ó. Esse fica melhor para você ver. É isso, obrigada. O que eu tô falando para vocês, gente? Que a conversão, ela pode ser calculada tanto com consumo médio e peso médio, quanto com consumo total e peso total. Por quê? A conversão alimentar, ela representa, na verdade, a proporção do total de ração que foi consumida para o total de peso que foi ganhado, tá? Que foi ganho pelo animal. Então, independente se eu tenho os valores totais ou se eu tenho os valores médios, a proporção de ração consumida para cada quilo de peso vivo é a mesma, tá? Então, ela pode ser calculada ou com consumo total e peso total, que vocês podem ver, deu 1,68 quilos de ração para cada 1 quilo de peso vivo. Para mostrar isso para vocês, eu fiz o consumo médio e fiz o peso médio. E calculei a conversão. E deu os mesmos 1,68 quilos de ração para 1 quilo de peso vivo, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque lá tem uma atividade em que eu já dou para vocês
O consumo médio é o peso médio. Então, é só calcular a conversão. Não tem que fazer, né, esse cálculo aqui de cima. Ele já está aqui, tá? Porque dá a mesma coisa se eu trabalhar com consumo total e peso total, ou se eu calcular trabalhar com consumo médio e peso médio. A proporção é a mesma. Tá bom? Ok. Entenderam? Entendeu? Não, então tá bom. Deixa eu vir aqui permitir que alguém entre aqui. Então, pessoal, agora, tranquilo, Evelyn, com relação ao cálculo? Sim. Então tá A bom. Maria Então, Helena, meu telefone tá no tá. usando da minha menina, mas tá beleza. Então tá bom. Eu olhei e falei assim, gente, mas que ela não chamava a Evelyn mesmo. Mas tá aí, não vou contestar, né? Tá. Pessoal, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de manejo de abate, tá? E aí, no final do manejo de abate, eu vou fazer um cálculozinho também, que é em relação ao rendimento de carcaça. Nós vamos usar isso depois, gente, lá nas nossas práticas, tá? Então, já vou passar agora, e isso vai ser usado lá nas nossas práticas, quando a gente fizer a criação, que a gente for fazer o abate, vocês forem fazer relatório, vocês vão precisar desses cálculos, tá bom? Inclusive esse que eu acabei de passar. Tudo isso vai ser usado depois lá na prática, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para apresentar. O nosso tema de hoje, então, é o abate de aves, tá? Quando a gente fala em abate de aves, pessoal, o abate de aves aqui no Brasil, ele é regulamentado pelo RISPOA, tá? O que é o RISPOA? É o Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal. Sendo que dentro do RISPOA, que é um regulamento do MAPA, do Ministério da Agricultura, tem um regulamento específico para a inspeção tecnológica e higiênico-sanitária de carne de aves. Ou seja, nós temos normativas de como que deve ser o abate de aves, tá? Quando a gente fala em abate de aves, tem dois pontos principais que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o pré-abate, que foi tema da nossa última aula, né? E aí a gente viu que dentro do pré-abate vai incluir diversas etapas, entre elas o jejum alimentar. Para que serve o jejum, gente? É aquele que é 7 dias antes do abate? Não. Buguei, Jejum. então. Já pensou o frango 7 dias sem comer antes do abate? Ele serve para quando for abater a ave não contaminar a linha. Isso aí, né? Nós queremos esvaziar o trato gastrointestinal da ave para evitar a contaminação da linha de abate, tá? Porque se houver rompimento desse trato gastrointestinal, consequentemente vai liberar fezes, excretas desses animais, né? E essas fezes e essas excretas, elas podem contaminar a linha de abate. Só lembrando, quanto tempo de jejum alimentar que nós temos que fazer com as aves? 12 horas. Isso aí, em torno de 8 a 12 horas de jejum alimentar, né? Porque dentro desse tema, dentro desse tempo, a gente tem a garantia de que o trato gastrointestinal foi bem esvaziado, tá? Aí, 12 Abaixo de 8 horas, só um minutinho. Abaixo de 8 horas, normalmente o animal ainda vai chegar no abatedouro com o trato gastrointestinal cheio. Acima de 12 horas, ele vai perder muito peso, que é o que nós não queremos, né? Porque você demorou lá 40, 42 dias para deixar o animal pronto para o abate. Chega lá no final, você dá um tempo de jejum alimentar muito prolongado, você começa a perder peso que você demorou para ganhar ali no campo, e isso é prejuízo. Então, nós não queremos jejum alimentar acima de 12 horas. Quem ia me perguntar é a Railda? Não, é eu, a Maria Helena. A Maria Helena? Esse jejum é 12 horas, tipo, antes de abater a ave? Antes de abater a ave. De 8 a 12 horas antes do abate. Tá? Ok. Aí, gente, faz parte ainda no manejo pré-abate o processo de apanha, conforme nós já vimos. Nós vimos que tinha diversos métodos de apanha, né? Qual que é o método mais usual para frango de corte, mais recomendado? Como que vai fazer a apanha do frango? No dorso. Isso mesmo, pelo dorso, segurando as asas, né? Evitando que esse animal se debata em excesso, que pode causar contusões
que vai causar lá no abatedouro condenação parcial ou muitas vezes condenação total dessa carcaça. A gente coloca esses animais dentro das caixas, em torno de 7 a 8, e leva esses animais para o transporte. Chegando lá no abatedouro, eles vão ter uma sala de espera, que eu expliquei para vocês, que é uma sala de espera refrigerada, né? É um galpão de espera, na verdade, né? Nesse galpão vão ter ventiladores, nebulizadores, para tentar manter esse animal dentro de um conforto térmico até ele chegar na linha de abate, tá? A partir do momento que foi realizado todos esses manejos pré-abates, é momento da gente realizar o abate propriamente dito, tá? O que faz parte do processo de abate? Vão ter diversas fases. A primeira fase é a pendura. Vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. O que é ideal que a gente faça? Depois que a gente pendurou a ave na nória, que é o gancho que a gente coloca esse animal, vai vir a etapa da insensibilização, depois da sangria, da escaldagem, da depenagem, evisceração, o pré-resfriamento e resfriamento, que é o pré-chiller e chiller, o gotejamento da carcaça, classificação, embalagem e tempo de armazenamento. Então, eu vou falando para vocês de cada um desses processos. Então, o primeiro processo, pessoal, vai ser a pendura, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, a ave vai chegar no abatedouro, né? Vão ter pessoas... Fabiana, Oi? não tá aparecendo o slide. Não tá aparecendo? Não. Meu também não. Então, peraí. Vou voltar lá e colocar de novo, tá bom? Às vezes deu algum probleminha. Apareceu? Sim. Sim? Sim. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Então, tá, gente. A ave chegou, né? Ela vai ser descarregada do caminhão, tá? Vão ter pessoas, que é a sala que a gente chama de sala de pendura. Essas pessoas vão fazer manualmente a pendura da ave. Então, ela pega ave por ave e pendura nesse gancho aqui, ó, que a gente chama de nória, tá? Então, nória é esse gancho aqui, ó. O que é importante a gente saber dessa etapa, tá? Primeiro, essa sala aqui, que é a sala de pendura, nós trabalhamos com luz azul, tá? Com iluminação azul. Vocês lembram que eu falei para vocês de luz azul no momento da apanha da ave lá no campo? Lembram disso? Sim ou não? Vagamente, professor. Para que serve a luz azul? Para deixar eles mais tranquilos. Pra eles não Justamente. A luz azul, gente, ela diminui a capacidade visual da ave, tá? O que é isso? Ela não consegue ver, né, direito o que está acontecendo ao redor dela. E a partir do momento que ela não consegue ter essa visualização do que está acontecendo ao redor, ela se tranquiliza mais, tá? Então, a área de pendura é uma área com luz azul. Nós vamos pegar o animal, pendurar ele pelas canelas na nória, igual vocês estão vendo aqui. O que é importante a gente saber? Existem terminações nervosas nessa canela. E quando eu penduro um animal pesado pelas patas de ponta cabeça, isso pode gerar uma dor nesse animal. Então, consequentemente, esse momento da pendura, até a próxima etapa, que é a insensibilização, ele tem que ser rápido. Tem que durar aí no máximo uns 90 segundos, 1 minuto e meio, para a gente diminuir ao máximo o sofrimento da ave, tá? A próxima etapa, gente, vai ser o que a gente chama de insensibilização, tá? O que vai ser a insensibilização? Como o próprio nome diz, nós vamos insensibilizar esse animal. De uma maneira, né, mais popular, nós vamos atordoar o animal. O que é isso? Fazer com que o animal perca a consciência, tá? A insensibilização, ela é rápida. Ela dura aproximadamente 7 segundos. Pode ser feita com gás, tá? Qual gás, professora? Normalmente, CO2, tá? O pessoal usa CO2 para atordoamento. Mas, na indústria, é um método pouco usado por causa de custo. Você acaba gastando demais com gás, tá? Como que funcionaria isso? Você pega o animal, coloca numa câmera, né? Coloca, imerge CO2 ali dentro, o animal, ao aspirar isso, ele perde a consciência, tá? E aí é momento de você ir para a próxima etapa, que é a sangria. Mas isso é caro. Como que a indústria faz?
A indústria, ela usa um processo de insensibilização que nós chamamos de eletronarcose, tá? O que é a eletronarcose? A eletronarcose, a ave vem pendurada pela nória, depois eu vou mostrar na próxima figura para vocês, tá? E aí tem-se um tanque com água e sal, que a gente chama de solução salina, tá? E dentro dessa solução salina é liberada uma descarga elétrica. Por que água e sal? Porque água e sal, né, ela facilita a condutividade elétrica. A corrente passa mais rápido, passa melhor ali dentro, tá? Então, eu tenho um tanque com água e sal com uma descarga elétrica, né, de aproximadamente 80 volts, tá? Não se recomenda usar acima de 80, porque isso pode diminuir a eficiência da sangria, tá? Então, o animal vem pela nória, tá? E aí, nesse tanque aqui, ó, que é com solução salina e uma descarga elétrica de 80 volts, a gente mergulha a cabeça dele, tá? Ao mergulhar a cabeça do ave dentro desse tanque com uma descarga elétrica, ele vai receber essa descarga elétrica e ele vai atordoar. Ele vai perder a consciência. Professor, ele vai morrer? Não, ele só vai atordoar, tá? O processo de abate vai ser na próxima etapa, que é a sangria, tá? Professora, mas para que isso, então? Tá? Isso, gente, por incrível que pareça, né, é uma medida de bem-estar, tá? Poxa, professora, mas tá mergulhando a ave dentro de um tanque com água e dando uma descarga elétrica, é bem-estar? É, tá? Por quê? A partir do momento que eu mergulho ela aqui dentro, ela recebe a descarga elétrica, ela perde a consciência. Você imagina só, você fazer a sangria, corte de artérias e veias do animal e deixar ele em sã consciência, sangrando até morrer, tá? Então, o sofrimento seria muito grande. Então, a partir do momento que a gente atordoa ele, ele não vê mais o que está acontecendo, né? E o processo de sangria já acontece sem que o animal perceba, sem que ele sinta todo esse processo, tá? Então, isso daqui é essencial que seja realizado por uma questão de bem-estar. Aí vem o próximo passo, que é a sangria, tá? A sangria, ela dura aproximadamente 3 minutos. E nos primeiros 40% do tempo, né, ou seja, se dura 3 minutos, aproximadamente 1 minuto e 20, depois do corte, a ave já tem que ter perdido 80% do volume de sangue dela, porque senão começa a coagular e a sangria começa a ficar ineficiente. E a ave abatida com sangria ineficiente, consequentemente, vai ter carcaça escurecida, e é o que a gente não quer, tá? Nós não queremos também que a sangria ela dure muito mais que 3 minutos, porque começa a acontecer o processo de rigor mortis do animal, né? Ele começa já a endurecer, e a pele contrai, e ao contrair, isso vai dificultar, né, a retirada das penas, tá? Então, ela tem que durar no máximo aí os 3 minutos. Estou aqui mostrando para vocês o processo de sangria, tá? Faz-se o corte das artérias e veias jugulares desses animais e deixa esses animais sangrando, tá? Uma coisa interessante para vocês saberem, na indústria, a sangria ela é feita com faca rotativa. Então, tem uma faca, depois vocês vão ver, eu deixei lá no material de vocês, eu deixei um vídeo. Ele é um pouco mais longo, não tem fala, mas ele mostra todinho o processo de abate. E aí vocês vão ver que tem uma faca que ela fica girando, e aí o animal ele vem caminhando na nória, vem seguindo. Ao passar por essa faca, ela faz o corte, né? E aí ele vai para a próxima etapa, que é o processo de sangria. Também deixei lá para vocês um artigo técnico para leitura sobre o abate halal, tá? Tem o texto e tem um videozinho também, depois vocês entrem lá para entenderem o que é um abate halal. Todos os países, pessoal, que compram nossa carne, países de origem muçulmana, eles exigem que o abate ele tenha algumas características específicas para serem comercializadas para esse país. Então, todo país de origem muçulmana, para comprar a nossa carne de frango, ele exige que a pessoa que faça a sangria não pode ser feita em faca rotativa, como é feita para diversos mercados, inclusive o interno. Tem que ter uma pessoa que vá sangrar esse animal com uma faca, porém não pode ser qualquer pessoa. Essa pessoa ela tem que ser de religião muçulmana, tem que ser um muçulmano,
E essa pessoa, antes de iniciar o abate, ela vai fazer uma oração, né, voltada para Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos, e a partir de então, né, ela vai começar o processo de abate. E esses animais, eles têm que estar bem sangrados. Então, faz-se o processo de degola, né, na verdade, não faz a degola, só faz o corte, degolar é arrancar a cabeça fora, né, não arranca a cabeça fora, só faz a sangria, né, e aí eles têm que exaurir todo o sangue da carcaça. Essa é uma das condições que quem quer comprar a carne halal, né, quem quer comprar a carne brasileira e que é muçulmano, exige. Então, depois vocês fazem uma leiturinha lá para vocês poderem entender, tá? Porque boa parte do nosso mercado externo é mercado muçulmano, tá? Aí, depois que esses animais foram sangrados, vai para a próxima etapa, que é a escaldagem, tá? A escaldagem, ela vai durar aproximadamente 2 minutos, tá? A temperatura da água não é uma água fervente, é uma água aproximadamente 52 graus Celsius. Para que isso? Para afrouxar as penas e permitir a próxima etapa, que é a depenagem, tá? O que se recomenda? Que não ultrapasse esse tempo de 2 minutos. Porque se você ultrapassar esse tempo de 2 minutos, consequentemente, você vai cozinhar a carcaça. E na hora que você jogar na depenadeira, a carcaça vai ser toda destruída. Aqui nas nossas aulas práticas, vocês vão ver que nós temos lá, nosso abate é todo em pequena escala, é um abatedourozinho montado para a agricultura familiar. Então, ele é todo em pequena escala, mas nós temos lá escaldadeira, nós temos depanadeira automática, né? Só que a nossa escaldadeira, nós estamos com um problema no termômetro, então ela não regula muito bem a temperatura. Então, a gente regula a temperatura, né, visualmente, tem que regular o tempo que o animal fica lá também, para evitar que aconteça essa cozedura, né, esse cozinhamento, na verdade, da carcaça, porque senão destrói toda a carcaça na hora que você joga na depenadeira. Fica com um aspecto horrível, né, e para a indústria isso não pode acontecer. Estou aqui mostrando os animais, entrando aqui no tanque de escaldagem, aqui já saindo do tanque de escaldagem, e depois da escaldagem eles vão para a depenagem. Na depenadeira, pessoal, ela tem esses dedos de borracha aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, esses dedos, a gente joga as carcaças dentro da depenadeira e ela gira. E ao passar esses dedos de borracha, né, pela pele do animal, já com as penas já afrouxadas no processo de escaldagem, ela retira as penas. Então, isso facilita demais o manejo, né? Você agiliza muito a questão da depenagem do animal, tá? É rapidinho, é em torno de 1 minuto dentro da depenadeira e a ave já sai totalmente depenada. Depois da depenagem, né, vem a próxima etapa, que é a evisceração, tá? As carcaças vieram do processo de escaldagem, de depenagem. Então, a primeira coisa vai ser lavar essa carcaça, para poder tirar esses resíduos. Então, elas são lavadas em chuveiro de aspersão, tá? Vai acontecer a evisceração através de um corte, tá? Próximo à cloaca, é no abdômen da ave que a gente faz o corte, tá? Em algumas indústrias, essa parte da evisceração, ela é feita automaticamente. Depois vocês vejam lá o vídeo, tá? Então, existe um equipamento que já faz o corte na região do abdômen e ele tem como se fosse uma garra que entra para dentro do abdômen e puxa as vísceras, tá? Então, as vísceras vão ser expostas e é nesse momento que o técnico do CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, já vai examinar as vísceras para ver se não tem nenhum problema, né, sanitário com essa ave, tá? Então, por exemplo, que tipo de problema, professora? Então, se observa moela, para ver se não tem nenhum tipo de lesão na moela. Lesão de moela indica que essa ave pode ter tido contato com micotoxinas, que são grãos contaminados com fungos. Observa os intestinos, se não tem pontos esbranquiçados nesse intestino. Ponto esbranquiçado pode ser sinal de coccidiose. Se tem pontos hemorrágicos, que pode ser sinal de contaminação microbiana, tá? Observa pulmão, sacos aéreos, né? Então, tudo isso é observado para ver como que está a condição sanitária daquelas aves, tá? Eu estava lendo aquele conteúdo que você deixou lá, ele serve também para
ter, como que é? Peraí, deixa eu lembrar. Para não passar das horas do jejum lá, porque se passar, acontece, o fígado fica mais escuro, o Aham. intestino fica com umas Fica mais flácido, Uhum. né? Pode ter rompimento, né? Então, tudo isso contribui, né, para que a gente possa fazer o manejo de maneira correta, tá? A glândula odopígia, o que é a glândula odopígia? Na hora que a gente, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de abater uma ave, uma galinha, um frango, e quando a gente depena esse animal, em cima do pigóstilo, o que é o pigóstilo? É o rabinho da ave, né? Todo mundo aqui já comeu, né? Já comeu o sobre do animal? Sobrecu. Ah, esse mesmo, né? Então, ali em cima tem o rabinho dele. Aquele rabinho, ele chama pigóstilo, tá? Em cima do pigóstilo, quando a gente abaixa, não sei se vocês já tiveram a possibilidade, a gente vem com a faca e arranca uma partezinha amarela que tem ali em cima. Fala Já azeiteiro? fizeram isso? Oi? Isso aí, ó, né? Aquela partezinha amarela, ela chama glândula odopígia, tá? Qual que é a função dela? Ela produz, como você disse aí, eu nunca tinha ouvido falar em azeiteiro, mas ela produz, na verdade, óleo. É isso mesmo, né? E qual que é a função da ave? A ave, por mais que um frango de corte hoje em dia não voe nem nada, uma ave ela foi feita para voar. E para ela voar, ela precisa ter as penas impermeabilizadas. Porque senão ela está voando, ela toma uma chuva, essas penas absorvem chuva, ela vai ficar pesada, ela não vai conseguir voar. Então, naquela glândula, né, se produz óleo, que a ave, com o próprio bico, passa na glândula e passa no restante da pena para impermeabilizar, tá? Só que aquilo lá não é comestível, então aquilo tem que ser descartado, tá? A traqueia, quando a gente abate um frango, vocês podem observar que tem, né, um tubo, parece um bando de anelzinho mais endurecido, tá? Aquilo é a traqueia, que dá contato das vias aéreas com o pulmão da ave. Aquilo também não é comestível, tem que ser jogado fora. Cloaca, vísceras, né, não comestíveis, né? Toda a parte de intestino, né, baço, rins, fígado não, que é comestível, né? São comestíveis o fígado, moela e coração. Todas as outras vísceras que não são comestíveis, mais os pulmões, eles vão ser extraídos, né? E descartados. Isso vai para a graxaria virar farinha, tá? Pulmão, eles são extraídos com pistola de compressão. Por quê? O pulmão da ave, ele fica bem aderido na costela. Quando a gente abater, vocês vão ver isso, tá? Então, ele é bem aderido. Se eu não vier com a pistola de compressão para poder retirar, no nosso caso que a gente faz manual, a gente retira com a mão mesmo. Mas no caso da indústria, ele é feito com pistola de compressão de ar. Então, aqui mostrando para vocês, né? As aves já com o abdômen aberto, vísceras expostas. É nesse momento que o pessoal vai retirar as comestíveis, né? O técnico de CIF vai fazer a inspeção. E aí, esses animais vão para a próxima etapa, que é o corte, tá? Antes de irem para o corte, a carcaça, ela precisa ser resfriada, tá? Esse resfriamento acontece em 2 etapas. A primeira etapa, gente, é o que a gente chama de pré-resfriamento, também chamado de pré-chiller. O que é um chiller? É um tanque com água fria, tá? Isso daqui é um chiller. Vocês estão vendo essas pás redondas aqui? Eles servem para quê? A hora que eu colocar a carcaça, ela fica girando dentro desse tanque. Então, primeiro a gente faz o pré-resfriamento da ave, tá? Que é no pré-chiller. Nessa fase de pré-chiller, a água ela está numa temperatura de 10 a 18 graus. E as aves, elas ficam 12 minutos girando dentro desse tanque, tá? Em média, se coloca no tanque 21 litros de água para cada ave, para poder promover esse resfriamento, tá? Depois que passou pelo pré-chiller, que a carcaça resfriou, nós vamos para o chiller, tá? No chiller, pessoal, a temperatura da água fica em torno de 2 graus Celsius, tá? Durante 17 minutos. Nesse chiller, a gente usa em torno de 1,5 litro de água por ave. E aqui nós colocamos uma substância que chama propileno glicol. Qual que é a função dessa substância?
O propileno glicol, gente, ele auxilia a reduzir a temperatura da água sem congelar a água, tá? Então, ele deixa a água bem fria sem congelar. Então, a gente vai permanecer com essas carcaças em 2 graus, né, por aproximadamente 17 minutos girando aqui dentro do chiller. Assim que ela saiu do chiller, né, ela vai para o processo de gotejamento, tá? Então, aqui ela está pendurada e gotejando. Para que gotejar? Para retirar o excesso de água que foi absorvida durante o pré-resfriamento e o resfriamento, tá? Então, as carcaças ficam gotejando por aproximadamente 3 minutos, e o resultado final que a gente quer é uma carcaça com absorção de água máxima de 8%, tá? Então, é o que a legislação prevê. As carcaças, elas têm que ter de absorção de água durante o pré-resfriamento e o resfriamento de até 8% do peso dela, tá? Então, se ela entrou com 2 quilos de carcaça no pré-chiller, né, lá no final do chiller, ela pode sair com até 2,160, tá? Não pode ter superior a isso. Embora muitas vezes a gente vê aí no Brasil carcaça com até 25% de água. Isso é fraude, tá? Então, ela tem que absorver no máximo 8%, goteja, né, para que você mantenha dentro desses 8%, e se tiver acima disso, é fraude, né, porque o cara vai estar comercializando água como carne, tá? Depois do gotejamento, né, vai haver uma classificação dessas carcaças, tá? E de acordo com o mercado, essas carcaças, elas podem ser comercializadas como frango inteiro ou frango em cortes, tá? Por exemplo, aconteceu durante o processo de apanha, né, ou durante o processo de pendura, a ave teve uma lesão. Então, ela quebrou uma asa, ela quebrou uma pata, deu um hematoma muito grande aqui no peito ou numa das coxas. Essa ave vai ser descartada? O que vocês acham? Animal vai ser descartado se chegar a dar alguma contusão? Sim? Não, Eu acho que não. não vai, tá? Por que não vai ser descartado, gente? Porque eu posso ter o aproveitamento parcial da carcaça. Então, por exemplo, durante a apanha, ele debateu, quebrou uma asa, tá com aquela asa roxa. O restante da carcaça tá ok. Então, nesse momento da classificação, né, o que vai ser feito? Essa carcaça que tá com uma condenação parcial, aquela asa, ela vai ser retirada, vai para a graxaria, para virar farinha. Mas o restante da carcaça, ela pode servir para fazer os cortes e comercializar o peito, as coxas e todos os outros cortes, tá? Então, na verdade, não se faz esse descarte total da carcaça só em função de uma contusão, tá? Ela pode ser aproveitada em outros momentos. E aí, essas carcaças, elas vão ser embaladas, né? Podem ser embaladas, né? Normalmente embaladas a vácuo, com a retirada do oxigênio, né? Em embalagens plásticas, né? De polietileno e fechadas com grampo, tá? Depois disso, né? Nós vamos armazenar. Essas carcaças, elas podem ser armazenadas de menos 1 grau a 1 grau Celsius, que é o que a gente chama de carcaça resfriada, e umidade relativa de 80% a 85%, e isso dá uma durabilidade nessa carcaça de 6 a 8 dias, tá? Durabilidade baixa. Agora, se eu vou comercializar, se eu tenho que transportar, né, essas carcaças terão que ser congeladas. Então, normalmente, elas são congeladas no sistema de túnel. O que é isso? Você pega a carcaça, embala, já coloca nas caixas e coloca essas caixas dentro do túnel de congelamento. Esse túnel de congelamento tem uma temperatura de menos 35 a 40 graus Celsius, tá? E aí você permanece com essas carcaças dentro desse túnel por 4 horas, tá? E aí depois, né, que elas foram congeladas, isso vai permitir o armazenamento delas a 12 graus Celsius com uma durabilidade de menos 12 graus Celsius, né? Uma durabilidade de 8 a 18 meses, tá? Essas carcaças congeladas podem durar até 1 ano e meio. Tranquilo, gente, com relação ao processo de abate? Alguma dúvida daqui para trás? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, agora a gente vem para a etapa final, que é o rendimento de carcaça, que vocês vão usar lá na frente quando a gente for fazer nossas práticas, tá? O que a gente considera como carcaça numa ave? Primeira coisa. O frango, ele chegou em jejum,
tá? Então, a gente vai fazer o peso desse animal em jejum, tá? Nós vamos abater, nós vamos retirar as penas, depenar, nós vamos eviscerar, tirar as vísceras, tirar cabeça e tirar patas. Então, o animal sem pena, sem víscera, sem cabeça e sem pata, que sobra ali é o que nós chamamos de carcaça, tá? Vocês têm noção de quanto que é o rendimento de carcaça de um frango? Quantos por cento que sobra depois que eu tiro cabeça, pata, né? Tiro pena e tiro vísceras? Ah, uns 95? Nossa senhora, agora exagerou. Ah, Não, é muito. 95 é muito. É um bom rendimento, mas não é tudo isso, não. Não conheço nenhum animal que tenha esses 95. uns 70, então? 60, 25? Aproximadamente 75% de rendimento de carcaça. Vocês acham que é um rendimento bom? Não é? O que vocês acham? Eu acho que é bom. É um bom rendimento, tá, gente? Se for comparar com outras espécies animais, o rendimento é muito bom. Por exemplo, um bovino, vocês sabem qual que é o rendimento de carcaça de um bovino? Aproximadamente 50%, tá? 50, até 54% de rendimento. O frango tem 75%, é um bom rendimento, tá? E por que ele tem um rendimento tão bom? Né? É um animal que hoje em dia nós consideramos linhagens de conformação, né? Lembra que eu disse isso para vocês? Com o melhoramento genético, nós fomos conformando a carcaça desse animal. Então, ele tem um grande rendimento de peito, ele tem um grande rendimento de coxas, né? Tem um grande rendimento muscular. Então, isso acaba fazendo com que o rendimento de carcaça dele seja maior, tá? O rendimento da carcaça, ela vai ser calculado em relação ao peso da ave em jejum. Então, eu tenho o peso da carcaça, divido pelo peso da ave em jejum vezes 100, eu tenho o rendimento da carcaça. E o rendimento dos cortes, por exemplo, quero saber quantos por cento da carcaça é peito, quantos por cento da carcaça é coxa, é calculado em relação ao peso da carcaça. Vamos fazer um exemplo para que vocês possam entender? Deixa eu apresentar aqui para vocês os valores. Não, essa é a atividade que eu... Deixa eu abrir daqui. Então tá, deixa eu apresentar. Estão vendo aí, gente, os valores do exemplo? Rendimento de carcaça e partes, exemplo. Então tá. Deixa eu apagar aqui e a gente vai fazendo de novo. Primeira coisa. Eu dei aqui os valores para vocês de uma carcaça de frangos, tá? Então, o peso da ave em jejum, o que é isso? A ave chegou no abatedor, né? Já tinha sofrido o processo de jejum alimentar. Eu pesei esse animal. Ele estava pesando, em média, 2,7 quilos, tá? Abatemos esses animais, tiramos as penas, tiramos as vísceras, né, a cabeça e as patas desses animais, e sobrou o que a gente chama de carcaça. O peso da carcaça desse animal foi de 2,065 quilos, tá? Aí peguei e fiz os cortes da carcaça. Tirei o peito pesou 690 gramas, 0,69 quilos. Pesei as coxas pesaram 0,4 quilogramas, tá? Pesei as sobrecoxas e elas pesaram 0,32 quilogramas. Então, agora, vamos ver como está sendo o rendimento
desse animal. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o rendimento de carcaça. O rendimento de carcaça, gente, ele é calculado em função do peso da carcaça dividido pelo peso do animal em jejum. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, gente, qual foi o peso da carcaça que eu dei para vocês? $2,065 quilos? Isso aí. A carcaça foi igual a 2,065 quilos. Qual foi o peso da ave em jejum? 2,7. 2,7. Dividido por 2,7. Como é um dado em porcentagem, né? Nós vamos multiplicar por 100. Vezes 100. Rendimento de carcaça. Porcentagem. Qual que foi a porcentagem do rendimento dessa carcaça? 76%. Isso aí. Chegaram nesse resultado, gente? Sim. 76,48% de rendimento. Tá bom, gente? O que vocês acham? Tá bom. Tá bom, né? Nós esperávamos, né, aproximadamente 75% de rendimento de carcaça, tá? O próximo passo, pessoal, vai ser calcular o rendimento de cortes, tá? E o rendimento de cortes ele é dado em função do peso do corte dividido pelo peso da carcaça, que aí eu disse para vocês em relação, o peso do corte é em relação à carcaça e não em relação ao peso ao jejum, vezes 100. No primeiro corte nós vamos ver rendimento. Vamos ver o rendimento de peito? Para a gente saber o rendimento de peito, primeira coisa que eu preciso ter, qual que é o peso do peito? 0,69. 0,69 quilos. Qual que é o peso da carcaça? 2,065. Dividido por 2,065 vezes 100. Qual que foi o rendimento de peito dessa ave? Peraí. Trinta e 33,41%. 33,41%. E aí, gente, tá legal esse peso de peito, esse rendimento? O que vocês acham? Meu, deu 31. Deixa eu ver. É 33 mesmo. Refaça aí. O que vocês acham, gente? Tá bom? Tá ruim? Tá bom. Tá excelente, gente. É isso que eu falo para vocês de carcaça de conformação. Pensem bem, né? 33% da carcaça, do total de carcaça que sobrou, 33% é peito, tá? Ou seja, esse animal tem um peito muito desenvolvido. É isso que a gente buscou fazer com os nossos frangos de corte, à medida que nós fomos melhorando esses animais geneticamente, tá? O nosso próximo rendimento que nós vamos calcular vai ser o rendimento de coxas. Qual que é o peso das coxas desses animais? 0,400 quilogramas. 0,400, né? 0,4 quilos. 0,4 quilos, né? Que rendimento de coxa vai ser o peso da coxa dividido pelo peso da carcaça, que nesse caso é quanto? 2,065. 2,065 vezes 100. Qual que vai ser o rendimento de coxa? É 9,37. 19,37%, tá? Vamos fazer o das sobrecoxas.
Rendimento de sobrecoxa. Vai ser igual ao peso das sobrecoxas. Nesse caso é quanto? 0,32. 0,32 dividido por 2,065, né? Vezes 100. Isso vai me dar um rendimento de sobrecoxas igual a 15,49%. 15,49%. Só para vocês terem uma noção, gente, ó. Então, 15,49% é coxa. Então, vou somar tudo. 15,49 é sobrecoxa. 19,37 é coxa. E 33,31 é peito. Tá? Então, do total da carcaça do animal, gente, 68% é peito e coxa, tá? Então, do total de carcaça, eu tenho quase 70% de carne nobre, tá? Então, é isso que nós chamamos de carcaças de conformação. Ao longo do processo de melhoramento genético, nós fomos selecionando animais que tivessem grande rendimento de carnes nobres, né? Porque dorso é uma coisa que não tem muito valor, né? Então, eu não quero que ele tenha um grande rendimento de dorso, de costelas, né? Então, a gente vai querer que esse animal tenha o maior acúmulo realmente de carne. E é isso que nós fomos fazendo com o frango de corte ao longo dos anos. Quase 70% do total da carcaça dele é corte nobre. Tranquilo, gente, com relação a esses cálculos? Sim. Alguma dúvida? Nenhuma? Não. Então, tá ok. Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Não tem mais nenhuma dúvida com relação aos cálculos, às atividades, tá tudo ok? Esse último cálculo que você mostrou aí não vai cair naquela atividade que tá no Moodle, não, né? Ainda não, tá? Esse cálculo nós vamos utilizar nas nossas aulas práticas. Tá? Na hora que a gente for fazer abate. Se Deus quiser, essas aulas práticas vão acontecer. Vocês estão rezando? Nossa, demais, jejuando. Então, Vou ficar lá, então, ganhar neném já. Ah, verdade, hein, Bruna? Lembrei agora que você estava grávida. Mas aí você vai estar de licença, né? Provavelmente eu vou ter que passar alguma atividade para você para poder cumprir esse restante de hora. Na licença maternidade, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então tá, gente, aí com isso, a gente encerra, né, pelo menos por enquanto, a não ser que tenha alguma mudança aí na normativa e tudo mais, por enquanto a gente encerra as nossas aulas EAD da disciplina de avicultura, tá? Então tá lá a atividade, vocês têm até quinta-feira para poder fazer as atividades, tá? O que significa o IEP? É Índice de Eficiência Produtiva, tá? Então, vocês têm até quinta-feira para poder fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? E, assim, né, vamos rezar para que tudo isso se encerre o mais rápido possível, que, se Deus quiser, em agosto, a gente retorne com as nossas aulas presenciais e a gente possa fazer as nossas aulas práticas, né? Então, é uma coisa que independe da gente, né? Requer muito a questão da consciência da população nesse momento, que a gente realmente está no momento de contágio muito alto, então a gente tem que se prevenir, se previnam, né, tomem todos os cuidados necessários, né, e para quem tem essa questão da espiritualidade, também que peçamos a Deus, né, para que Ele possa nos livrar disso o mais rápido possível, tá bom? Verdade. E do mais, gente, é isso, né, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me chamar lá no grupo, no WhatsApp, tá bom? E vamos torcer para que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, né? Se a gente se encontrar, quer dizer que a situação já normalizou, né? E é isso que eu acho que todo mundo está querendo nesse momento, tá bom? Antes de saírem, coloquem o nome de vocês aí no chat, tá? Para que eu possa fazer a lista de presença, tá? E abraço grande, fiquem com Deus. Um abraço, professora. Fica com Deus Tchau. também. Tchau. A saúde para todos nós.
Amém. Amém, professora. Tomara que passe logo isso. Tomara, gente. Tô torcendo muito, rezando muito. Nada como uma aula presencial. Saudade de dar uma aula, né, minha filha? Nossa Senhora. Eu sei o quanto eu estou sofrendo com essas aulas. Eu sei. Somos todos nós, sabe? Para quem é mãe, a gente ainda tem os filhos, eu tenho o meu pequeno. Está na fase de alfabetização, tem aula todos os dias, das 2 às 4h30 da tarde. Ai, aí a Então, menina assim, chorando, cachorro latindo. é isso aí. Eu acho que vocês devem ter ouvido a minha chorando agora mesmo. Ai, crianças. Faz parte, mas vai Faz passar. parte. A gente tem que tentar levar da melhor forma possível, né? Verdade? Até para não ficar emanando energia ruim. Verdade. Fica com Deus, gente. Amém. Com Deus, vocês também, gente. Tchau. Tchau.